Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, Derek Prince. Capítulo 7. O propósito da lei. Revelar o pecado. O primeiro grande propósito da lei, tal como o Novo Testamento o revela, é o seguinte: mostrar aos homens a sua condição pecaminosa. Paulo deixa isto bem claro em Romanos 3:19-20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Observa atentamente a ênfase da afirmação: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por outras palavras, nenhum ser humano jamais alcançará a justiça aos olhos de Deus pela guarda da lei. A par disto, Paulo declara por duas vezes em duas frases diferentes qual o alvo principal de a lei ter sido dada. Primeiro diz que todo mundo seja culpável perante Deus. Uma tradução alternativa seria que todo mundo ficasse sujeito ao julgamento de Deus. Em segundo lugar, diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, vemos que a lei não foi dada para tornar os homens justos, mas pelo contrário, para os tornar conscientes de que eram pecadores e de que, como tal, estavam sujeitos ao julgamento de Deus por causa do seu pecado. Paulo declara outra vez a mesma verdade em Romanos 7:7 e também em 12:13. No versículo 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. E de novo nos versículos 12 e 13 diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo usa três frases diferentes que traduzem a mesma verdade. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. O pecado para revelar-se como pecado, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Por outras palavras, o propósito da lei era apresentar o pecado a descoberto, mostrar o pecado nas suas verdadeiras cores, como uma coisa sutil, destruidora e mortal, que efetivamente é. A partir daí, os homens ficariam sem a desculpa de serem enganados por causa da extrema malignidade da sua situação. Na prática da medicina, quando se tratam doenças humanas, segue-se sempre uma ordem. Primeiro o diagnóstico e depois a medicação. Primeiro o médico examina o doente e tenta descobrir a natureza e a causa da enfermidade. Só depois disso é feita uma receita com medicamentos. Muito logicamente, Deus segue a mesma ordem ao lidar com a necessidade espiritual do homem. Antes de prescrever a cura, Deus primeiro diagnostica a condição.
a causa básica de toda necessidade e sofrimento humanos reside numa única condição comum a todos os membros da raça humana, que é o pecado. Nenhum remédio satisfatório para as necessidades humanas pode resultar se essa situação não for diagnosticada primeiro. A Bíblia é o único livro em todo o mundo que clara e corretamente diagnostica a causa da necessidade e sofrimento de toda a raça humana. Por essa razão, a Bíblia não só não tem preço, como é insubstituível. Provar a incapacidade do homem em se salvar a si próprio. O segundo alvo principal de a lei ter sido dada foi para mostrar aos homens que, como pecadores, são incapazes de se justificarem pelos seus próprios esforços. Há uma tendência natural em cada ser humano em querer ser independente da graça e da misericórdia de Deus. Esse desejo de ser independente de Deus é em si mesmo não só um resultado como uma evidência da condição pecaminosa do homem, embora a maioria não o reconheça. Assim, sempre que alguém se convence da sua condição pecadora, a sua primeira reação é procurar um meio pelo qual se possa curar a si próprio dessa situação e justificar-se pelos seus próprios esforços, sem ter de depender da graça e da misericórdia de Deus. Por esse motivo, através dos tempos, as leis e os mandamentos religiosos têm exercido uma grande atração na raça humana, independentemente das diferenças de nacionalidade ou de outros antecedentes. Ao praticar tais leis e mandamentos, os homens têm procurado silenciar a voz interior da sua consciência e tornar-se justos pelos seus próprios esforços. Foi precisamente essa reação de muitos israelitas religiosos à lei de Moisés. Em Romanos 10:3, Paulo descreve esta tentativa de Israel em estabelecer a sua própria justiça. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Como resultado de tentar estabelecer a sua própria justiça, Israel fracassou em se submeter a Deus e a sua justiça. Assim, a causa básica do seu erro foi o orgulho espiritual, uma recusa em se submeterem a Deus, um desejo de serem independentes da graça e da misericórdia divinas. No entanto, sempre que uma pessoa está disposta a enfrentar os fatos e a ser honesta consigo própria, será sempre forçada a admitir que nunca terá sucesso em se fazer justa a si própria pela guarda da lei moral ou religiosa. Em Romanos 7:18-23, Paulo descreve esse fato da primeira pessoa como sendo uma experiência pela qual ele próprio certa vez passou, esforçando-se por se tornar justo pela guarda da lei. Eis o que ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Aqui Paulo fala como alguém que sinceramente reconhece com a mente a justiça e a forma de vida que a lei proporcionou. No entanto, quanto mais ele luta por cumprir os mandamentos, tanto mais ele se torna consciente de uma outra lei, de um outro poder dentro da sua natureza carnal, lutando constantemente contra a lei que a sua mente aceita e frustrando os seus mais fortes e sinceros esforços de se tornar justo pela guarda da lei. O ponto central deste conflito interior vem expresso no versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Esse é um paradoxo aparente e confirmado, porém, pela experiência humana, só sabemos quão mal somos quando tentamos realmente ser bons. A partir daí, qualquer tentativa de sermos bons só realça mais claramente o caráter pecaminoso, incurável e sem esperança da nossa natureza carnal, perante a qual todos os esforços e boas intenções são totalmente em vão. Descobrimos então que o segundo alvo principal de a lei ter sido dada foi mostrar aos homens
que não apenas são pecadores, mas completamente incapazes de se salvarem do pecado e tornarem-se justos pelos seus próprios esforços, dependentes da graça e da misericórdia de Deus totalmente. Revelar Cristo. A terceira razão principal de a lei ter sido dada foi predizer e revelar o Salvador vindouro, o único através de quem seria possível ao homem receber a verdadeira salvação e justiça. A lei conseguiu de duas maneiras. O Salvador foi predito através de profecia direta e foi revelado indiretamente através dos tipos de sacrifícios e cerimônias que faziam parte do cumprimento da lei. Um exemplo de profecia direta no quadro da lei encontra-se em Deuteronômio 18, 18 a 19, onde o Senhor diz a Israel através de Moisés: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Em Atos 3, 22 a 26, essas palavras de Moisés são citadas pelo apóstolo Pedro, que as aplica diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Assim, o profeta predito por Moisés na lei é cumprido na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Há muitos tipos de sacrifícios e mandamentos da lei que profeticamente revelam Jesus Cristo como o Salvador que havia de vir. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, o mandamento do Cordeiro da Páscoa revela profeticamente a salvação pela fé no sangue expiatório de Jesus Cristo, derramado na época da Páscoa sobre a cruz do Calvário. Semelhantemente, os diversos sacrifícios relacionados com a expiação do pecado e com a entrada na presença de Deus, descritos nos primeiros 7 capítulos do livro de Levítico, revelam todos os diversos aspectos da morte sacrificial e expiatória de Jesus Cristo na cruz. Por esse motivo, em João 1,29, João Batista apresentou Cristo a Israel com estas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela comparação de Cristo a um cordeiro do sacrifício, o povo de Israel foi conduzido a ver em Cristo aquele que havia sido profetizado por todos os mandamentos da lei sacrificial. Em Gálatas 3, 22 a 24, Paulo resume assim este alvo da lei: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que tivesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra grega traduzida por aio realmente significa um escravo mais velho da casa de um rico, cuja responsabilidade era ministrar as primeiras letras aos filhos do dono da casa e conduzi-los diariamente à escola, onde podiam receber um ensino mais avançado. De um modo semelhante, a lei ensinou a Israel as primeiras letras das exigências básicas de Deus relativamente à justiça, e por isso tornou-se um meio de os levar a terem fé em Jesus Cristo e a aprenderem de Cristo a lição de que a verdadeira justiça é pela fé, sem as obras da lei. Tal como a tarefa pedagógica deste escravo terminava assim, que entregava o filho do dono aos cuidados dos professores bem preparados. Também a tarefa da lei ficou completa assim que conduziu Israel ao seu Messias, Jesus Cristo, e os levou a ver a necessidade de salvação pela fé nele. Preservar Israel. Nas palavras de Paulo, já citadas de Gálatas 3:23, há uma frase que revela uma outra função importante da lei em relação a Israel. Falando como israelita, Paulo diz: estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que haveria de revelar-se. A lei guardou Israel como uma nação especial,
afastada de todas as outras, separada pelos seus ritos e mandamentos peculiares, preservada para os propósitos especiais para que Deus a chamara. Em Números 23:9, o profeta Balaão, na sua visão dada por Deus do destino de Israel, revela-lhe o seu plano. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. A perfeita vontade de Deus para Israel era que eles deviam habitar só, como uma nação peculiar e separada na sua própria terra. Mas mesmo quando a desobediência de Israel frustrou esse primeiro propósito de Deus e fez com que fossem para o exílio e vagueassem pelas restantes nações do mundo, Deus ordenou que não fossem contados entre as nações. Nos últimos 19 séculos da dispersão judaica entre as nações gentias, este decreto de Deus tem sido maravilhosamente cumprido. Em todas as terras e nações onde têm chegado, os judeus têm permanecido sempre um elemento distinto e separado, que nunca foi assimilado nem perdeu a sua identidade especial. O principal instrumento usado na providência de Deus para manter Israel uma nação separada foi a contínua aderência à lei de Moisés. Concluindo, podemos resumir os 4 alvos principais pelos quais a lei de Moisés foi dada. Primeiro, a lei foi dada para mostrar aos homens a sua condição de pecadores. Segundo, a lei também revelou aos homens que, como pecadores, são incapazes de se justificarem pelos seus próprios esforços. Terceiro, a lei serviu para predizer pela profecia e revelar pelos tipos de cerimônias sacrificiais o Salvador que havia de vir, e através de quem seria possível o homem receber a verdadeira salvação e justiça. Quarto, a lei serviu para manter Israel como uma nação separada ao longo dos muitos séculos da sua dispersão, de tal maneira que mesmo agora ainda estão guardados para os propósitos especiais que Deus quer operar no seu meio, perfeitamente cumprida por Cristo. A nossa análise da relação entre a lei e o Evangelho ficará incompleta se não tomarmos em conta as palavras com que o próprio Cristo resume a sua atitude e a sua relação para com a lei. Em Mateus 5, 17 a 18, ele diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em que sentido Cristo cumpriu a lei? Primeiro, cumpriu-a pessoalmente, pela sua justiça imaculada e pela guarda exemplar e consistente de cada mandamento. Em Gálatas 4, 4 a 5, Paulo diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Repare-se nas palavras nascido de mulher, nascido sob a lei, pelo seu nascimento como homem. Jesus Cristo foi judeu, sujeito a todos os mandamentos e obrigações da lei. Tudo isso ele cumpriu ao longo da sua vida na terra, sem se desviar 1 milímetro de tudo quanto era exigido a cada judeu que vivia sob a lei. Nesse sentido, Jesus Cristo foi o único de todos quantos viveram sob a lei que cumpriu integralmente a lei. Em segundo lugar, Jesus Cristo cumpriu a lei no outro sentido pela sua morte expiatória na cruz. O apóstolo Pedro fala disto em 1 Pedro 2, 22 e 24, onde diz: O qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, carregando ele mesmo em seu corpo sob o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Sendo sem pecado, Cristo tomou sobre si os pecados de todos quantos estavam sob a lei e pagou por todos o castigo final da lei, que era a morte. Com o castigo assim pago por Cristo, tornou-se possível a Deus, sem comprometer a sua justiça divina, oferecer perdão total e completo a todos quantos pela fé aceitam a morte expiatória de Cristo em seu favor. Assim, Cristo cumpriu a lei não só com a sua vida de perfeita justiça, como também pela sua morte expiatória, através da qual satisfez a justa exigência da lei e todos quantos não a guardassem integral e adequadamente.
Em terceiro lugar, Cristo cumpriu a lei combinando em si cada característica anunciada profeticamente da lei do Salvador e Messias que Deus prometera enviar. Já em João 45, no início do ministério terreno de Cristo, lemos o que Filipe disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Igualmente, após a morte e ressurreição de Cristo, em Lucas 24:44, ele disse aos seus discípulos: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vemos assim que Cristo cumpriu a lei de 3 maneiras. Primeiro, pela sua vida perfeita. Segundo, pela sua morte redentora e ressurreição. Terceiro, cumprindo tudo o que a lei profetizara e revelara relativamente ao Salvador e Messias que havia de vir. Isto concorda plenamente com as palavras de Paulo em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O crente que aceita a morte expiatória de Jesus Cristo como cumprimento da lei em seu favor, fica assim apto a aceitar sem compromisso ou qualificação todo o jota e tio da lei como sendo total e imutavelmente verdade. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, minha voz ainda não está muito boa, mas a obra do Senhor não pode parar, né? Porque o maligno, ele não para, irmão. Ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa dragar. E a palavra de Deus diz que os dias são maus e que ele é violento. Então, irmão, se ele é violento, nós temos que ser violento com ele em dobro, irmão. Nós não podemos ter medo do maligno, irmão. Maior é o que está em nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. É Deus, o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, que é nosso general. Então, quem poderá contra os ungidos do Senhor? É Deus quem nos justifica. Querido irmão, eu espero que esse ensino esteja edificando a sua vida, porque tem edificado a minha. Deixe seu comentário aí se esse ensino está sendo abençoador para a sua vida, e compartilhe com outras pessoas, porque a maior fome... Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
dos céus o povo se eu buscar. No lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.